Não faz muito tempo, cientistas na Islândia avistaram um grupo de orcas se divertindo muito, navegando e se comunicando sem preocupações. De repente, o tagarela aquático silenciou. Após um tempo, as orcas fugiram, disparando para evitar um possível confronto. Deve-se dar o crédito a elas. Isso não é a típica experiência aguda com a orca do governante do mar. Essa mudança repentina de comportamento se deve à chegada do maior encrenqueiro do oceano, o predador de topo capaz de roubar a atenção até das orcas mais poderosas. Conheça o adversário jurado da orca, a baleia piloto. As baleias piloto do gênero Globicephala são o segundo maior grupo de golfinhos oceânicos após as orcas. O gênero possui duas espécies, Globicephala melas, conhecida como baleia piloto de barbatanas longas, e Globicephala macroincus, a baleia piloto de barbatanas curtas. Ao deslizarem pelas ondas, essas duas espécies exibem uma semelhança física impressionante, tornando sua diferenciação um enigma aquático. Então, os cientistas examinaram os crânios para identificar as espécies. Porém, seus habitats revelam diferenças. As baleias piloto de barbatanas longas preferem águas mais frias, enquanto as de barbatanas curtas habitam regiões tropicais e subtropicais. Os animais receberam o nome de baleias piloto porque acreditava-se que suas peças eram pilotadas por um líder. O nome do gênero era uma fusão da palavra latina globus, que significa um objeto esférico, e a palavra grega kepal, que se traduz em cabeça. Sua presença marcante se destaca com um corpo cinza escuro ou ébano, adornado por manchas em tons mais claros, que lembram uma cela cinza logo após a barbatana dorsal. A baleia piloto, com sua barbatana dorsal frontal curvada para trás, é mais robusta que a maioria dos golfinhos e possui um melão grande e saliente. Contribuindo para sua aparência arrepiante estão as longas nadadeiras que possuem, em forma de crescentes, e caudas que se achatam nas laterais. Como membros da família dos golfinhos dentados, essas criaturas possuem de 7 a 9 dentes fortes em cada mandíbula. Ambas as espécies de baleias piloto exibem dimorfismo sexual, ostentando um contraste acentuado em tamanho e peso. As baleias piloto de barbatanas longas se destacam como as mais pesadas quando comparadas às de barbatanas curtas. As baleias piloto adultas de barbatanas longas medem de 19 a 25 pés, com os machos sendo 1 metro mais longos que as fêmeas. Em termos de peso, eles podem variar entre impressionantes 5.511 a 9.920 libras e os machos. Por outro lado, as baleias piloto de barbatanas curtas adultas podem atingir um comprimento corporal de até 24 pés e pesar até 8.818 libras. Conhecidas como guepardos das profundezas, essas criaturas enigmáticas desenvolveram uma técnica de caça única. Durante a perseguição, eles mergulham rapidamente como um torpedo, acelerando até impressionantes 20 milhas por hora, mantendo esse ritmo vertiginoso por incríveis 650 pés. Para realizar essa façanha, as baleias piloto normalmente engolem vários goles de ar antes de mergulharem por alguns minutos. Diferentemente das baleias cachalote e bicudas, as baleias piloto aumentam a energia na mesma profundidade durante a caça. Mesmo quando estão perto do fim de seu mergulho, elas entram em um sprint, talvez para capturar sua presa, seguido por explosões rápidas. Esse comportamento é incomum. Segurar a respiração e nadar lentamente não é a jogada inteligente, como você pode pensar. A natureza tem seu próprio plano aqui. O metabolismo turboalimentado deles permite que corram em profundidades insanas. Esses caras podem manter sua frenesia alimentar por mais de 10 a 15 minutos. Embora possam explorar profundidades de até 1.800 metros, a maioria de seus mergulhos fica na faixa de 30 a 60 metros. Eles ficam em águas rasas durante o dia e vão para o fundo à noite. Contrastando com seus excepcionais atributos, esses golfinhos oceânicos têm um estilo de vida nômade. Eles estão sempre em movimento, buscando a próxima refeição. Como principais predadores do oceano, eles se alimentam principalmente de lulas. Mas eles não são snobs da comida.
Eles vão mastigar bacalhau do Atlântico, turbó da Groenlândia, cavala do Atlântico, arenque, merluza, cação espinhoso e até polvo quando desejarem. Não se surpreenda se você os pegar se alimentando de outros mamíferos marinhos. As baleias piloto são as valentonas do oceano, o que não surpreende. As baleias cachalote, esses grandes gigantes gordurosos, não estão exatamente dando a eles boas-vindas festivas. Não há evidências sólidas de que as baleias piloto ameacem as baleias cachalote, mas talvez estejam apenas assustando-as por brincadeira. Em agosto de 2016, um grupo de aproximadamente 40 baleias piloto agrediu brutalmente uma indefesa baleia jubarte. Mas o drama continua. Como dito antes, esses enigmas oceânicos podem até desafiar as orcas. Ao redor do mundo, desde a Islândia, baleias piloto de barbatana longa foram flagradas perseguindo e atacando as supostas predadoras de topo, as orcas. As razões exatas dessas perseguições são um mistério, mas podem ser uma disputa por presas ou uma astuta tática antipredadora. A interação entre essas duas espécies transcende o que é visível. Uma orca adulta islandesa foi vista recentemente com um filhote de baleia piloto a reboque, em formação de mãe-filhote, intrigando os cientistas. A mesma orca foi vista posteriormente interagindo com um grupo maior de baleias piloto um ano depois. Permanece um mistério se esse filhote foi acolhido ou levado pela orca. Baleias piloto às vezes atacam orcas de surpresa por trás, indicando que estão sempre vigilantes e prontas para se defender, mesmo sem ameaça aparente. O que intriga é que as baleias piloto de barbatanas longas na costa sul da Austrália foram flagradas, imitando as vocalizações das orcas enquanto buscavam alimento. Esse comportamento peculiar provavelmente serve para impedir que as orcas se aproximem muito do território das baleias piloto. Pesquisadores islandeses especulam que somente as baleias piloto podem amedrontar as orcas. Ironicamente, em tal rivalidade oceânica, os humanos tendem a ser os únicos predadores das baleias piloto. A baleia piloto de barbatanas longas é há séculos alvo da técnica de pastoreio de baleias. Neste método, uma frota de caçadores e barcos se reúne em semicírculo atrás de um grupo de baleias piloto próximo à costa, coagindo-as lentamente em direção a uma baía, onde acabam encalhadas e encontram seu destino fatal. Esses gigantes marinhos eram procurados por seus ossos, carne, óleo e até como fertilizante. As baleias piloto também foram vítimas de capturas acidentais por caçadores que as prendem involuntariamente. Por outro lado, as baleias piloto normalmente mostram pouco interesse nos humanos, frequentemente mantendo uma distância tranquila quando encontram nossa espécie. Porém, esse comportamento pode não ser sempre verdadeiro. Em 17 de maio de 1992, Lisa Costello e seu amigo cinegrafista encontraram um grupo de baleias piloto na costa do Havaí enquanto as filmavam. De repente, uma delas beliscou sua perna e a puxou para baixo da água pelo tornozelo. Ela foi descendo cada vez mais, presa no aperto dessa criatura colossal. Sem equipamento de mergulho, Costello foi forçada a prender a respiração durante todo o suplício. Quando seus pulmões estavam quase explodindo, a baleia a trouxe de volta à superfície. Surpreendentemente, ela sofreu apenas ferimentos leves. Contudo, o incidente é uma das poucas desventuras com baleias piloto. Especialistas especulam que a baleia piloto que encontrou Costello estava possivelmente tentando brincar e não sendo intencionalmente agressiva. As duas espécies de baleias piloto são animais muito sociais, vivendo em grupos de tamanhos variados, desde apenas um casal até reuniões com mais de 1000 indivíduos. Contudo, é mais usual ver grupos de 20 a 150. As baleias piloto são conhecidas por suas peripécias na superfície, participando de balés aquáticos como o lobtailing, onde batem suas barbatanas caudais na água, e o spy hopping, onde espiam com a cabeça acima da superfície. As baleias piloto, cetáceos de fortes laços sociais, estão comumente envolvidas em encalhes em massa. Apesar da causa exata desse comportamento permanecer desconhecida, teorias sugerem que essas baleias podem se desorientar com as flutuações no campo magnético da Terra,
especialmente se dependem de sinais magnéticos para navegação. Outra possibilidade é que elas estejam seguindo um membro doente do grupo que ficou encalhado. Ocasionalmente, grupos de baleias podem retornar repetidamente ao local de um encalhe em massa anterior devido ao vínculo emocional com um membro crucial do grupo que ficou encalhado lá antes. Machos de baleias-piloto exibem um comportamento de cortejo assertivo, caracterizado pela colisão vigorosa e de alta velocidade de seus melões. Essas espécies praticam poligamia, com machos geralmente acasalando com múltiplas fêmeas. Apesar de cenários inversos ocasionais, durante os encontros, os machos deixam suas vagens temporariamente para acasalar com fêmeas de outros grupos, aumentando a diversidade genética populacional. As baleias-piloto possuem um dos maiores intervalos reprodutivos entre os cetáceos, reproduzindo-se a cada 3 a 5 anos. O período de gestação para baleias-piloto de barbatana longa é de 12 a 16 meses, já para as de barbatana curta é de 15 meses. Nas baleias-piloto de barbatana curta, as fêmeas atingem a maturidade sexual aos 9 anos, enquanto os machos a atingem entre 13 e 16 anos de idade. As baleias-piloto de barbatana longa apresentam maturidade sexual aos 8 anos para as fêmeas e aos 12 para os machos. Ambas as espécies têm expectativa de vida de cerca de 45 anos para os machos e 60 para as fêmeas. O tamanho da população global de baleias-piloto ainda é desconhecido. Porém, a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza os classifica como de menor preocupação, pois estima-se uma população mundial suficiente de baleias-piloto.